Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Estou aqui mais uma vez para nós estarmos comentando a respeito do livro de Josué. O livro de Josué, nós já estamos aí no capítulo 21, mas com um comentário no Face. Eu fiz até eu vou fazer um comentário, assim, vou fazer um pequeno resumo. O livro de Josué. O livro de Josué, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué, ele teve a incumbência de estar conquistando as terras, porque Deus levou Moisés. Deus deixou Moisés ver de longe a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Josué entrou em seu lugar. E aí, gente, quando aqui ele foi conquistando as terras, Deus usou tremendamente Josué. Quando tem uma passagem aqui no livro de Josué que lembra nitidamente quando Deus falou com Moisés, que quando Moisés viu aquela sarça ardente, e Moisés, foi falado a Moisés, né? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, santo é. E aí agora aparece um anjo lá, e Josué perguntou: você é conosco ou não é conosco? Aí esse anjo do Senhor respondeu: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, santo é. E assim, Josué foi falado com Josué o tempo todo: não temas, não temas. E aqui, realmente, nós estamos vivendo num mundo tão impertinente, um mundo tão assim, vil, que a gente está ficando impressionado com as coisas estranhas que estão acontecendo. Muita coisa estranha, mas que está tudo relatado na palavra de Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para entender a palavra do Senhor. E aqui Moisés já tinha conquistado várias terras, ele conquistou Jericó, ele foi conquistando as terras. Quando chegou em um certo capítulo aqui, Deus falou com Josué: Josué, você já está velho. Falou com ele: você já está velho, você agora vai parar de conquistar terras e você vai fazer tipo um mapeamento. Você vai estar distribuindo as terras. Deus não mandou ele parar de trabalhar, não. Mas o que eu vi aqui no capítulo 14, se eu não me falha a memória, está aqui escrito, né? Que Deus falou com Josué. Falou com ele: olha, você vai deixar de conquistar a terra porque você já está velho, vai descansar. Enquanto isso, você vai administrar, vai repartir as terras. E ele começou a fazer isso. Ele começou a entregar a herança de Efraim, a herança da meia tribo de Manassés, porque a metade ficou do outro lado do Jordão. Ele entregou, ele fez o mapeamento do restante da terra. Ele entregou a herança de Benjamim também. Ele foi entregando as terras. A herança de Simeão, a herança de Dan, foi entregando, né? De Naphtali, de Zebulon, a herança de Aser, foi entregando as heranças aqui. E também aqui foi separado a cidade de refúgio. No capítulo 20 fala, né? Da cidade de refúgio, que foi separado. O que era essa cidade de refúgio? Essa cidade de refúgio é quando alguém cometia um ato sem querer,
Por exemplo, ela matava uma pessoa sem querer, o que ela fazia? Ela tinha que ficar nessa cidade de refúgio. Eles já estavam em Siló, o tabernáculo foi estabilizado ali, né? E aí ele separou a cidade de refúgio, que a pessoa que cometesse algum crime sem querer, ela ia ficar ali até a morte do sacerdote. Se o sacerdote vivesse 50 anos, ele ia ficar na cidade de refúgio 50 anos. Nós sabemos que naquela época eles viviam muito, né? Então foi separando a cidade de refúgio. E também Caleb também, ele pediu uma terra para ele. Ele pediu uma terra para ele. E Josué deu uma terra para ele. E aí lá ele tinha que vencer os gigantes daquela terra. Tinha que vencer os gigantes daquela terra. E Caleb falou: quem vencer os anaquins casará com a minha filha, a Áxia. Ei, meu Cláudio, que Deus te abençoe, meu aluno de escola dominical. Deus abençoe sua vida. Sempre te vejo, viu? Te sigo também. Eu tô aqui falando um pouquinho, né? Que nós precisamos aprender a vencer os gigantes que nos afrontam dia após dia. E ultimamente o gigante que tem afrontado o mundo é o suicídio, né? O suicídio, a depressão. Infelizmente, hoje aconteceu um caso desagradável na nossa cidade que mexeu com a cidade. Mas nós precisamos estar atentos e estarmos orando. E aí, entrando na história de Josué, que eu estou quase terminando de ler a história de Josué, Caleb, ele pediu a terra e ele ganhou. Existem coisas que precisamos pedir para o nosso Deus. Se nós pedirmos, a gente vai alcançar em Cristo Jesus. Os levitas também, depois que foram distribuídas as terras, foi separada a cidade de refúgio para aqueles que cometiam crimes sem querer. Aí separou a cidade dos levitas. O que eu entendi aqui no capítulo 21, que então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, que já estava idoso, né? Já estava com outra função. Ele já estava com outra função. E aqui eles chegaram perto de Eleazar, que era Eliezer, que era o sacerdote da época, e perto de Josué, e aos cabeças das tribos de Israel, aos líderes de cada tribo, né? E falaram com eles assim, em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou, mais uma reivindicação, hein? O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés, quando Moisés estava vivo, que se nos desse cidade para habitar, a paz do Senhor. Cláudio, muito obrigado por você estar aí comigo. Abraços aí. Como é legal, né? Como que a gente ia imaginar que a gente ia poder conversar de tão longe, né? Se eu não me falo de memória, você falou comigo que tá morando em Curitiba, não é? E, gente, quem imaginava naquela época, como que a gente ia poder falar do amor de Cristo assim? E pode chegar até em outro país, né? Então aqui, gente, e ele falou, eles reivindicaram, nós temos que reivindicar as coisas ao nosso Senhor. O Senhor quer que a gente peça. O que você quer do Senhor? Peça. O Senhor tem a resposta exata. Ele pode falar sim, ele pode falar não, ou ele pode falar espera, ainda não é o momento. Nós temos que aceitar a resposta de Deus. E aqui, gente, eles solicitaram a cidade, né? E as tribos foram dando as cidades para os levitas e deram também as cidades de refúgio. Por quê? Por que cidade de refúgio? Porque os levitas, eles iam tomar conta dessas cidades de refúgio.
Só entravam na cidade de refúgio com permissão deles. Então aqui no capítulo 21 vai falando de cada família, de cada tribo que foi mencionada aqui no capítulo 21, a terra que eles assim não deram totalmente, eles colocaram à disposição dos levitas, para ali os levitas colocar o gado que o povo oferecia como oferta a eles, porque eles não tinham terra, como oferta a eles. E eles colocava o gado para pastar. Eu creio também que eles mexiam com plantações também, porque eles recebiam também plantas, né? Silvana Fernandes, Pai do Senhor, que saudade sua também. Você e Cláudio tá aí comigo, glória a Deus. Então aqui, gente, o capítulo 21, ele é bem grande, mas é porque está falando da distribuição de terras, tá? E aqui, olha, todas as cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam da família dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Aqui porque eles fizeram reivindicação. E assim, gente, as cidades foram, todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel. Eles receberam, ao todo, os levitas receberam 48 cidades para que eles pudessem colocar o gado para pastar, e também eu creio que a plantação. E aí, gente, dessa maneira, no capítulo, eu estou lendo Josué 21, comentando. Agora eu vou ler aqui, Josué 21, 43. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuírem, e eles habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara aos seus pais. Ele deu repouso, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Era a nação mais poderosa da terra, a nação mais temida da terra. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou sobre a casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu, gente. Tudo. Tudo se cumpriu, tudo que o Senhor falou. E aqui eles tiveram repouso. E nós sabemos que nós vivemos em guerra aqui no mundo. Nós vivemos em guerra. Mas acontece que na palavra de Deus fala assim, Deus falou com Josué: ser forte e corajoso, e que o Senhor está conosco. Mas todos nós, assim como Israel teve tempo de descanso, o Senhor nos dá tempo de descanso também. Mas nós temos que ter a sabedoria de entender a hora que acaba o nosso descanso. Que tem gente que quer descansar o resto da vida, né? E aqui ele deu um descanso, mas o povo depois ia continuar a obra, que tinha que ajeitar a terra. O Senhor nos dá, por exemplo, eu ganhei essa xícara aqui, para mim usá-la novamente. Eu tomei um bom café nela agora. Eu tenho que cuidar dessa xícara, eu tenho que lavá-la para usá-la novamente. E eles tinham, estou falando isso porque eles tinham que cuidar da terra que mana leite e mel, né? Eles tinham que cuidar, ainda tinha que expulsar alguns inimigos da terra. E mesma coisa acontece conosco, conforme está escrito em Efésios. Efésios está falando, Efésios 6, do 11 em diante: revestivos de toda a armadura de Deus, e o diabo fugirá de vós. Se revista, porque o mundo jaz no maligno. Se nós não tivermos uma vida com o Senhor, uma vida com Deus, nós não vamos resistir, porque o Satanás, ele quer atacar a mente da gente.
Ele quer colocar coisa ruim na mente da gente, quer colocar pensamentos malignos, pensamentos negativos. Então temos que vigiar e buscar o Senhor incessantemente, todos os dias da nossa vida. Né, Silvana? É isso que nós temos que fazer. Porque toda promessa que Deus prometeu para nós, ela vai se cumprir. Ou já cumpriu. Tem tantas promessas que Deus já cumpriu em minha vida. Tantas promessas. Foram muitas promessas. E eu vejo hoje, sabe, o cumprimento e falo assim, meu Deus. E Deus cumpre. Se você ainda está aguardando alguma coisa, Deus vai te dar o que você está pedindo ao Senhor. Eu acabei até de falar agora na live, Silvana, que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, o que Deus me revela nesse momento, que nós temos 4 respostas. Não, sim, espera. Eu esqueci a 4ª resposta. Deus espera. Não, sim, espera. São 3, né? A 4ª tá aí, porque eu esqueci aqui. Tá aí no vídeo. Depois você assiste o vídeo todo pra você ver. Aguarde a sua resposta. Deus é contigo. E descansa. Porque eles aqui ainda iam trabalhar mais ainda. Ia ter mais coisa para acontecer aqui. Mas eles precisavam de um bom descanso. Então dá uma descansada. Tá no momento da gente descansar. Tá? Em nome de Jesus. Então, eu quero falar com vocês para ler o capítulo 21 de Josué. E quero deixar aqui para vocês o último versículo do capítulo 21, que diz assim, 21:45. A palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. E eu falo com você, tudo que o Senhor falou que vai fazer em sua vida se cumprirá. Amém. Cláudio está em Curitiba, hein, Cláudio? Dá um beijo na sua esposa aí, que Deus abençoe. Fala com ela que você sempre foi uma pessoa maravilhosa, um menino maravilhoso. Imagina que marido que ele, que não é, né? Menino maravilhoso, menino de ouro. Abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar para você, Cláudio, um beijo no coração, como professora, eu sou sua professora, posso deixar. Silvana, beijo no coração, Deus abençoe. E você que vai assistir esse vídeo, beijo no coração. E quero deixar essa palavra profética para vocês. De novo, Josué, capítulo 21, versículo 45. Quero dizer para vocês, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que Deus prometeu. Palavra alguma falhou. Tudo se cumpriu. Tudo que o Senhor falou, a casa de Silvana se cumpriu. Tudo, palavra alguma deixou de se cumprir na vida do Cláudio Maia, o pastor, né? Cláudio Maia, além de ser pastor, ainda tem eu não sei se é economia, só sei que é engenheiro, é um negócio assim, né? Então, palavra alguma falhou na casa de Cláudio. De todas as coisas que o Senhor falou, palavra alguma deixou de se cumprir a casa de Patrícia, evangelista Patrícia. Palavra alguma deixará de cumprir em sua vida que está assistindo esse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Precisamos reivindicar, assim como os levitas reivindicaram, assim como Caleb reivindicou, como as filhas lá de uma tribo lá que eu esqueci o nome aqui agora, elas eram mulheres,
E mulher naquela época não tinha direito à terra, né? Então, elas reivindicaram de Moisés, lá, no outro capítulo, né? Que a gente não guarda os nomes assim, não. Mas é só reivindicar. E viver uma vida em obediência. Beijo grande no coração de vocês. Deixa o like de vocês e compartilha aí. Muito obrigada, gente. Gratidão a Deus sempre por essa oportunidade. Quem diria, gente? Quem diria? Tomar posse, isso mesmo, Silvana. Tomar posse em nome de Jesus. Aqui eu quero voltar com o meu plano de estar lendo a palavra de Deus no Face, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que é uma missão que eu tenho que continuar cumprindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, a paz do Senhor, quero dar graças ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui lendo. Ó Pai, eu sei que palavra alguma, promessa alguma, deixa de cumprir em nossas vidas e deixa de cumprir na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Gente, tchau. Deus abençoe vocês.